Bom dia a todos, graça e paz. Me ajudem. O que a gente faz com uma Bíblia que não quer ficar aberta quando ela tem que ficar aberta? Deixa ela fechada, não tem problema. Tudo bem com todos vocês? É uma alegria imensa para mim estar aqui, vê-los. Que Deus nos abençoe. Fale com todos nós hoje, amém? Antes de iniciarmos, quero convidá-los a orarem comigo, por favor. Se puderem fechar os seus olhos. E que seja uma oração específica, com propósito, como a gente diz. Né? Qual o propósito? O propósito de Deus abrir a nossa mente, de Deus falar conosco, de Deus nos guiar. Ou, melhor, vamos arrumar a frase, de Deus nos continuar a guiando, porque eu sei que Deus já está falando pelo louvor desde o momento que esse culto começou. Amém? Senhor amado, nos ajude, Pai, a Te ouvir. Deus, nos ajude a Te ouvir. Abra nossa mente e o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Nos dê força, nos dê graça. Nos ajude, Senhor, a entender a boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajude, Senhor, a sairmos por aquela porta daqui a pouquinho, Senhor, com um entendimento completo, sabendo, Senhor, o que é certo, entendendo o que deve ser feito, para que nós tenhamos uma semana Te agradando, Te adorando, a partir daqui, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Me ajude, Senhor, me dê amor, me dê graça, para que eu não fira, mas para que eu conduza a Tua palavra da melhor maneira possível. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Por favor, abram suas Bíblias comigo no livro de Gênesis. Gente, não dá para errar o livro de Gênesis, é o primeiro. Por favor. Tem 2 livros que a gente não erra na hora de procurar na Bíblia, tá? Gênesis e Apocalipse. O livro é o de Gênesis. O capítulo é o 50. E nós leremos a partir do verso 15. Eu vou ler a versão NVI. Se a sua for diferente, vai estar aqui na frente, versão NVI. Na minha Bíblia está escrito assim, ó, tem um título a partir desse verso 15, que se chama A Bondade de José. E o texto bíblico inicia da seguinte forma, Gênesis, capítulo 50, verso 15, diz assim: Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: Se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhes que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhes falaram, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Podem se assentar, por favor. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando lê um texto bíblico é tentar entender do que se trata.
E aqui o que nós temos? O fim da história de José. O último capítulo, por assim dizer, da história de José. Vocês precisam entender quem foi José, para entender o porquê que o fim se tratou dessa forma. Quem foi José? José foi uma pessoa que foi traída por seus irmãos, foi vendida como escravo. Vendido como escravo, ele começou a prosperar como escravo na casa do senhor dele, isso já no Egito. Prosperando ali na casa, ele começou a se destacar. Se destacando, uma mulher olhou para ele e o desejou, mas não era qualquer mulher, era uma mulher casada, esposa do dono dele. E ele recusando, ela o acusou falsamente, ele foi para a prisão. Na prisão, injustamente, ele também começou a prosperar. E dali ele assume o Egito, e aí a história vocês conhecem mais ou menos assim. Ele se destaca como um grande governador, e a vida dele sempre prospera. Só que a vida dele sempre prospera de um jeito estranho. Ele perde muito e dá certo. Ele perde muito e dá certo. Ele perde muito e dá certo. Ele só se lasca, como dizem por aí. Mas no final tudo dá certo. Então a vida desse homem é assim. Ele é amado pelo pai e parece uma coisa muito boa, aí os irmãos têm ciúmes. Aí ele se lasca. Parece que ele perde tudo aí, mas dá certo de novo. Aí tem um contratempo lá na casa do dono dele. Ui, agora está dando tudo certo. Aí ele perde tudo de novo. Aí está lá na prisão, o pior lugar que poderia estar. Mas as coisas começam a dar certo de novo. E aí ele assume, então, por final, o governo do Egito. Aqui, gente, daria para a gente tirar uma lição que é o seguinte: não importa o tamanho da injustiça, não importa o que estão fazendo, não importa se eles são maiores, se eles estão em maior número e eles te odeiam. Quando nós temos Deus conosco, não importa se é no fundo do poço, porque foi lá que colocaram José, os irmãos dele. Não importa se é dentro da casa, onde tem pessoas nos acusando falsamente. Não importa se é no fundo de uma cadeia abandonado. Não importa, Deus nos faz prosperar. Eu não estou falando de dinheiro. Então, a história de José é uma história dessas. Ele perde e ganha, ele perde e ganha, ele perde e ganha, ele perde e ganha, ele perde e ganha. Mas cada vez que ele ganha, ele é colocado num patamar diferenciado. Essa história, então, a princípio, daria para a gente tirar a seguinte lição. Eu vou passar por desafios na vida como José passou. Mas se eu estou com Deus, se eu manter o meu caráter, se eu manter-me alinhado diante de Deus, eu vou subindo de patamar. Como ele subiu. Essa é uma lição que dá para tirar genericamente falado de um contexto a grosso modo. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar na lição que para mim é a maior de todas. Porque lembra do que aconteceu com José? Os irmãos o odiaram. Os irmãos o lançaram fora. A ideia dos irmãos não era vendê-lo como escravo, a ideia era matá-lo. Os irmãos queriam acabar com a raça dele. Queriam acabar com a vida dele. Então eles simulam a morte dele. Um dos irmãos fala, não, vamos vender como escravo. Acaba tendo
pena ali, uma certa piedade que eu já entendo que é Deus agindo. Por fim, eles não matam e vendem ele como escravo. E aqui começa a maior lição para a gente. Eu quero falar sobre rancor. José tinha tudo para ser o homem mais rancoroso. José tinha tudo para ser o homem mais magoado. José tinha tudo para ser o homem mais triste. José tinha tudo para olhar para a família dele e dizer o quê? Família dos infernos. Raça de víboras. Rancor, mágoa, são sentimentos que nos impedem de vencer. José não ficou preso nisso. Por isso ele conseguiu alcançar outros patamares. A fala de José aqui, ela é espetacular. Eu quero que vocês abram agora no capítulo 45 de Gênesis. Vocês vão ver como que José lida com a mágoa. Como que José lida com o rancor. Como que José lida com a tristeza de ser traído, com a tristeza de ser abandonado, com a tristeza de ser rejeitado. Porque é disso que a gente está falando. Então vamos lá, Gênesis 45. Vamos ler o verso 5 para contextualizar. Vamos ler o 4 também, por favor. Para contextualizar tudo o que eu estou falando. Está escrito assim, Gênesis capítulo 45, verso 4. Olha que fantástico. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Um parênteses aqui, antes da gente continuar lendo, isso tem que ficar bem contextualizado para vocês entenderem onde eu quero chegar. José, governador do Egito, aqui ó, ele era um abaixo do faraó, tá? Ninguém era maior que ele, aqui já era assim, tá? Alto cargo, ele mandava em tudo. Então, olha só o que acontece aqui. Ele reencontra os irmãos. Então, aqui no verso 4, a gente tem os irmãos descobrindo quem é o governador do Egito. Eles não sabiam. Então, olha só. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, sou eu, José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, olha, nós temos sempre dois caminhos diante de traição, nós sempre temos dois caminhos diante de alguém passando a gente para trás, que é o guardar mágoa, guardar rancor, ficar com aquela pessoa presa dentro do coração e da mente, ou fazer o que José falou aqui, fazer o que José fez. Olha a compreensão desse homem. Esse homem chegou na seguinte conta: tudo que vocês fizeram para mim de mal, foi para eu estar aqui no Egito hoje. De certa forma foi Deus que permitiu. Foi o que ele falou. Então assim, todas as vezes que José perdia, ele falava o quê? Isso é de Deus, para eu chegar no lugar onde eu devo estar. Em vez dele ficar remoendo, se angustiando, chorando, se lamentando, brigando, insistindo, ele simplesmente dizia o seguinte: vou continuar servindo ao Deus que pode todas as coisas, acreditando que isso vai colaborar para o meu bem. E aí, em outro trecho da Bíblia, a gente tem o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A minha ideia aqui hoje
é dizer o seguinte para você. A minha ideia é que você compreenda o seguinte. Para de ficar preso em angústia. Para de ficar preso em rancor. Para de ficar preso ao que te fizeram. E começa a dizer o que José fez. Disse. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José está assumindo, sabe o quê? Foi Deus que permitiu vocês fazerem isso. Vocês não tentaram me matar. Quer dizer, vocês tentaram me matar, queriam me destruir. Mas Deus estava no controle. E isso tinha que acontecer para que eu chegasse aqui. Ele não se magoou. E nem isso fez ele desistir. Quando a gente tem muito rancor por outro, quando a gente tem muita mágoa, o que acontece é que a gente não quer continuar. Quando nós nos vitimizamos, e agora, gente, essa palavra aqui ela é especial, vitimizar-se. Quando eu viro uma vítima da sociedade, quando eu viro uma vítima das circunstâncias, quando eu viro uma vítima dos irmãozinhos da igreja, quando eu viro uma vítima das coisas, eu paro. Eu começo a olhar para mim e paro de olhar para Deus. Paro de enxergar que pode haver um propósito naquilo. E aquele propósito pode me colocar a governar um Egito inteiro. Em vez de se colocar como vítima, em vez de se colocar com mágoa, em vez de se colocar como o perdido, o inferior, o menor, se coloque como filho do Deus Altíssimo. Se coloca como aquele que sim, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está do meu lado, e eu vou estar onde Ele quiser que eu esteja. E isso que eu estou passando não é a minha vida, é um pedaço dela, é uma parte dela, isso vai passar. Porque é assim que aconteceu com a história de José. Só que olha a mente dele, não era uma mente presa ao que fizeram para mim. Era uma mente presa ao quê? Ao que Deus vai fazer para mim. Ao que Deus está fazendo e permitindo de mim. Consegue entender o que eu estou dizendo? Se eu virar vítima das circunstâncias, eu paro. José não seria governador do Egito se ele tivesse ali no fundo do poço, ainda um pouco antes de ser vendido como escravo, e começasse a pensar assim, eu sou um lixo mesmo, ninguém gosta de mim, olha o que minha família está fazendo comigo, nem meus irmãos me amam. É claro que ele ficou triste, provavelmente. É bem óbvio. Mas estar triste não significa estar derrotado. Ter sofrido um ataque não significa derrota. Ter sido magoado não significa derrota. Você pode assumir a fala de Josué. Me humilharam, me arrebentaram, mas isso tinha que acontecer para eu chegar onde eu deverei estar daqui a um tempo, no lugar que Deus preparou para mim. Propósito. A gente muda então a conversa e começa a dizer o seguinte: propósito. José entendeu que havia um propósito naquele sofrimento. José entendeu que havia um propósito naquela bagunça que era a vida dele. Se você compreender que há propósito no que você está passando, você não desiste. Você não desiste. Tudo o que eu estou falando é para resumir o quê? Fé. Fé em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que perdoou todos os nossos pecados e garantiu que deixaria o Espírito Santo conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos jogados no poço como José foi,
sozinhos, Jesus está conosco. E pode haver um propósito nisso. Pode ser que daqui a alguns anos você esteja em algum lugar em que aquilo que você passou seja necessário para você exercer o propósito que Deus tem para você. Tá difícil? Olha, eu tenho certeza que deve estar. Assim como eu tenho certeza que deve ter sido para José. Mas olha, eu vou te garantir uma coisa: Deus está do teu lado, porque Jesus disse isso. Assim como Deus estava com José. E há um propósito nisso. Daqui a algum tempo, talvez alguns anos, talvez alguns dias, mas eu não sei o tempo. Isso é, cada um tem o teu. Você vai entender por que passou por isso. E se você se mantiver firme, fiel, sem desistir, sem mágoa e sem rancor, você vai começar a entender e desfrutar do melhor, como José fez. Amém, igreja? Tem uma coisa nesse texto também que é espetacular. Porque eu me concentrei na fala rancor, na fala mágoa, que nos paralisa. A única forma da gente se livrar desse negócio e seguir em frente, rumo ao que Deus preparou para a gente, se chama perdoar. E aqui a gente entra em outro conceito, um dos mais importantes da Bíblia. Tem um texto bíblico que diz assim: se você não perdoar aqueles que te ofenderam, o Pai Celestial não os perdoará também. Quantos já leram esse texto? Como que eu livro, Estevão, do rancor, da mágoa? Me venderam como escravo. Me colocaram na prisão injustamente. Nenhum dos meus irmãos me amavam. A minha família me excluiu. Eu sou tratado como um lixo nos lugares que eu vou. Como que eu me livro disso? A resposta é simples, é fazendo o que José fez. Ele perdoou os seus irmãos. Da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos perdoa, mesmo nós não merecendo nada. Lembra, nós não somos merecedores da graça. Mesmo não sendo merecedores, nós recebemos. Da mesma forma que Jesus perdoou você e eu, nós também deveríamos perdoar aquele que nos magoou, nos deixou ressentido. Mas Estevão, ele não merece. Eu sei. Você deve estar certo mesmo. Deve. Tomara que esteja. Mas não tem a ver com estar ou não estar certo. Tem a ver com postura. Eu decido fazer o que Cristo pediu. Eu decido fazer o que Deus pediu. Eu decido seguir minha vida, acreditando que Deus está no controle dela e acreditando que isso vai me fazer subir degraus. Vocês estão entendendo, gente? A proposta aqui hoje é muito simples. É que você comece a analisar as situações da tua vida. Quem te magoou? Quem te ofendeu? Quem mentiu sobre você? Quem te colocou como incapaz? Quem te desmoralizou? Quem te tirou do lugar que você acreditava que era o teu? E começar a olhar para isso não com mágoa, não com angústia e rancor, mas olhar para isso com perdão. Perdoando aquelas pessoas e acreditando que Deus está no controle da tua história e aquilo está servindo para quê? Para que você tenha aprendizado, para que você tenha maturidade para estar num lugar ainda maior e melhor, ainda mais em evidência. Basicamente é isso. Mas parte do quê? De eu conseguir perdoar.
Tem uma pergunta que um monte de gente faz. E ela é honesta intelectualmente falando. O que é o perdão? As respostas que eu mais ouvi até hoje foi assim: perdoar e esquecer. Meu amigo, não é. Não é isso. Esquecer é deixar de lado algo. E perdão não é deixar de algo de lado. Não é. E eu quero dar um exemplo aqui para você entender o que é perdão. Para que você tenha a consciência do que você vai fazer a partir de agora. E eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine você acabou de comprar um carro, ele é novinho, é o carro dos teus sonhos. Então imagine aí o carro dos teus sonhos na sua cabeça. Não tem nem placa, você acabou de pegar. E você está andando na rua com ele. E aí vem alguém, bêbado, que não podia estar dirigindo, a ideia é essa. No celular, porque não pode estar dirigindo no celular. Com um carro descuidado, sem freio, sem nada. Imagine uma pessoa mais relaxada possível. Ele vem e bate no seu carro. Aí ele desce e fala assim: você me desculpa, eu dei uma bebida, eu estava no celular, eu sou assim mesmo, mas eu não tenho como te pagar. E lembra, você não tem seguro, você acabou de sair, o carro é novinho. Vamos imaginar esse cenário. O que é se desculpar? Eu quero que vocês entendam a diferença de desculpa e perdão através dessa metáfora. Eu desculparia essa pessoa se eu dissesse o seguinte para ela: olha, tá tudo bem, eu até entendo que você é assim, eu sou cristão, não vou arrumar briga, blá, 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 mas você vai pagar, você vende sua casa, você faz o que você vai pagar. Entro na justiça e pronto. Exerço o meu direito, o direito que eu tenho. Não tem erro nisso. Então, todas as vezes que eu entrar na minha garagem e olhar para o carro, minha mente está assim: eu exerci o meu direito, ele vai pagar. Não estou com raiva dele, também ele vai pagar. Isso é desculpar. Você desculpa uma ação, mas cobra para si o quê? O ressarcimento daquilo. Vamos para o conceito do perdão. História, aquela lá, bateram no teu carro, aquele relaxa, aquela coisa. Você olha para a pessoa e fala assim: olha, você merece tudo de ruim. Você merece se lascar, mas eu vou perdoar você. Aí, você foi embora, com o carro tudo amassado, novinho. Todos os dias que você sair para a garagem para pegar o carro, você vai olhar para aquele carro e vai lembrar assim: ele não merecia, mas eu perdoei ele. Ele continua andando com o carro dele relaxado, com o celular na mão e bêbado. Mas eu perdoei o que ele fez. Eu não quero ser ressarcido por isso, porque eu o perdoei. Você lembra todos os dias, e todos os dias você diz para o teu coração: eu não quero ressarcimento disso. Eu já o entreguei nas mãos de Deus. Aí você fica com aquele carro 10 anos, por 10 anos você fica se lembrando: eu não quero ressarcimento disso, porque eu o perdoei. É o que Jesus fez por mim. Jesus, olha só que incrível, Jesus olhou para mim e falou assim: por algum motivo ele me amou. E ele falou assim: olha, Estevão, eu vou te perdoar de tudo que você fez, tá? Você não merece, mas eu vou fazer. Todos os dias que Jesus me vê, ele lembra de tudo que eu fiz. Mas ele também diz o seguinte: eu já te perdoei. Só que Jesus fez algo ainda maior, porque ele sabia tudo que eu fiz de errado, ele sabe tudo que eu estou errando agora, e ele sabe tudo que eu vou errar amanhã, ele perdoou eu até daquilo que eu ainda não fiz. E ele sabe que eu vou fazer de errado, isso é incrível. Isso é perdão, não é perder a memória, é ter consciência do que eu fui lesado, eu sofri, eu perdi, mas eu me isento o outro de se responsabilizar em me indenizar de algum jeito. Tá tudo bem. Deu para entender?
Eu não sei se existe outra forma de explicar isso. Mas Deus comigo é assim. Ele não quer que eu pague Ele por nada. Ele fez simplesmente por me amar. Ele fez e Ele não esquece de nada do que eu fiz. Tanto é que as consequências vão acontecendo. Então, quando eu vou perdoar alguém, a ideia é o quê? Você me magoou profundamente. Não é vocês, tá? Nem vocês. Você me magoou profundamente. Causou uma dor imensa em mim. Mas eu vou te perdoar. Você não merece, porque o que você fez foi errado. Mas mesmo assim, eu vou te perdoar. Eu te isento de qualquer responsabilidade de ressarcimento sobre a dor que me causou. E mesmo que eu lembre isso todos os dias, eu repito isso todos os dias. Isso me livra de mágoa, de rancor. Vai chegar uma hora que eu nem falo mais. E eu consigo conviver com aquele outro. Eu deixo de exigir do outro que ele faça algo para me ressarcir. O maior problema do rancor é o quê? Eu fico imaginando situações na minha cabeça onde o outro vai se lascar, perder mais do que ele fez eu perder. É vingança, tá? É o contrário de perdão. Ah, ele roubou? Nossa, tomara que ele perca tudo. Vingança. Pode até ser legalmente, juridicamente correto. E você pode exercer a sua lei. A gente deve fazer isso. Mas quando for para perdoar pessoas, se você perdoar de verdade, você vai dizer o seguinte para si mesmo: eu isento ele de me ressarcir do prejuízo que deu. Foi o que José fez. José não pediu um nada para os irmãos. Um nada. Ele simplesmente disse: isso colaborou para eu estar aqui onde estou hoje. E eu onde estou hoje salvo milhares. Mas ele nunca esqueceu do que os irmãos os fizeram. Ele só tratou isso como: eu não quero nada em troca. Eu perdoo. Mas doeu, José? Doeu. Dói ainda, é claro. Seja traído aí, seja vendido como escravo para você ver se não dói. Mas está tudo bem, eu perdoo. Gente, perdão. Se livrar de mágoa, de rancor. Para que a gente possa prosseguir com Cristo. Para chegar no propósito que Deus determinou para cada um de nós. Amém, igreja? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que, se você tem muita mágoa aí dentro do teu coração, que você aprenda a perdoar da forma que a gente falou aqui. Não é esquecer. Mas é dia após dia, diante de Deus. Deus, eu isento ele de qualquer responsabilidade. Que seja feita a tua vontade, abençoa, sei lá. A partir daí você fala o que você quiser para Deus. Mas diga o seguinte: eu não preciso ser ressarcido por isso. Eu não quero, porque eu perdoei. Eu isento a pessoa de perder. Eu isento a pessoa de se lascar como eu me lasquei. Eu isento a pessoa disso, aquilo. Eu isento a pessoa de ser humilhada como ela me humilhou. Porque eu perdoei. Está entendendo o que é perdão? Se o teu cônjuge te traiu e você perdoa, você está isentando ele de qualquer coisa. De pagar, de te tratar melhor a partir daí. Ah, ele me traiu, agora ele tem que provar que ele me ama. Se você perdoa, ele não tem que fazer nada. Ele vai ter consequências com aquilo, com Deus. E você segue sem mágoa, sem rancor, ao caminho que Deus propôs a você. Amém, igreja? Vamos orar? Alguém queria pegar esse? Não? Antes de nós orarmos, eu sei que você vai dizer o seguinte: pensa que é fácil fazer isso? É claro que não é. A questão não é ser fácil ou difícil.
A questão é, eu quero obedecer ou não? Pensa que foi fácil Jesus ter morrido na cruz por nós? Ter se desprendido da glória, deixado de ser Deus para ser homem, ter apanhado da criatura. Quando a gente perdoa, a gente se coloca num lugar de humilhação. Foi o que Jesus fez por nós. Não é fácil, mas é necessário. Senhor amado, nessa manhã, Pai, nos ajude a perdoar. Nos ajude a ver a vida, Pai, no formato que o Senhor determinou através dos exemplos que foram colocados na Bíblia. Hoje nós vimos o formato na visão de José. A vida de José nos serve de exemplo, Pai, de perdão. A vida de José nos serve de exemplo de resiliência diante de tudo que estamos perdendo ou sendo desafiados. Que todos nós, em nome de Jesus, Pai, possamos gravar isso em nossa mente. Ter a consciência de que, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ter a consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, mesmo que tudo pareça ruim e errado. E da nossa parte, Pai, que a gente consiga, em nome de Jesus, exercer o perdão. Que nós consigamos, em nome de Jesus, parar de ficar preso à angústia, à mágoa, ressentimento. E consiga perdoar. É o que eu peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a ser cristãos que perdoam. Nos ajude a ser cristãos resilientes. Nos ajude, Senhor, a ser cristãos que, mesmo não esquecendo o mal que foi feito, mas tenha consciência de que perdoou e não quer ressarcimento de forma alguma sobre aquilo. Senhor, nós queremos ser parecidos com Jesus, e Jesus foi assim. Esse homem que antes de ressentimento e mágoa, amou mais do que tudo. Nos ajude a amar, a perdoar e a ser resiliente como José foi, como Jesus Cristo nos ensinou a ser. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos tirar nossos dízimos e ofertas, nós vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, e você pode fazer isso com liberdade, é só levantar uma de suas mãos e os obreiros estarão entregando os envelopes. Alguns, como eu, nem sempre andam com dinheiro físico na mão, então a gente tem outras opções. A gente tem o Pix, está aqui no fundo, no telão, tem também nas cadeiras, e a gente tem lá lá no fundo com o Maurício, a maquininha de cartão, se você sentir à vontade. Inclusive eu mesmo, quando sair daqui, vou estar passando o cartão lá. Eu acabei não me atentando, normalmente eu passo lá e venho para cá, antes de subir. Hoje eu não me atentei, e eu faço depois que eu descer então, tá bom? Mas fiquem à vontade. Sintam-se livres e não pressionados. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir. Levanta o teu dízimo, a tua oferta, vamos honrá-los, apresentá-los ao Senhor. Senhor amado, nós apresentamos nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua prosperidade. Prospera, Senhor, os nossos caminhos. Nos ajude, Senhor, a termos uma vida digna e abençoada. Prospera cada um, Pai. Abra a porta a todos aqueles que necessitam de algo. Senhor, que toda essa igreja, todos os nossos familiares, todos, Pai, todos sem exceção, que todos nós sejamos prósperos segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor conhece o